Boa tarde, tudo certinho com você? Deixa eu te falar, deixa eu arrumar essa luz aqui, meu Deus do céu, que luz forte. Deixa eu te falar, você viu aí no título e na thumbnail, Deus não é religião. Deus não precisa da sua igreja, Deus não precisa da sua placa de igreja. Deus tem um reino, e esse reino quem precisa somos nós. Por muito tempo, se você pegar, o cristianismo está sendo zombado. Por que o cristianismo está sendo zombado? Por causa de pessoas que idolatram placas de igreja, que idolatram até o dinheiro, que vão em busca de dinheiro, mas não sabem fazer o que Jesus mandou fazer, que é pregar o reino. Quantas brigas você mesmo vê, você que faz parte de alguma igreja, quantas brigas você vê falando, ah não, aquele povo lá na Batista é fanfarreiro demais, o povo da Assembleia grita demais, é porque lá na Católica eu vou porque lá pode usar bermuda. Quantos argumentos, é sempre esses argumentos. O que eu quero te falar aqui nesse vídeo, por que Deus não é uma religião? Eu vou te falar. E eu já vou direto no ponto. De Jesus, quando ele veio na Terra, ele veio para falar sobre o reino e dar a sua salvação. Ele veio por você, não pela religião. Ele não veio aqui estabelecer uma religião, fundar uma religião. Ele veio aqui colocar um reino e dar acesso, dar chave para você. Às vezes a chave está em cima da mesa e você está sentado na mesa e não pega. Às vezes por causa que você é um religioso, ou às vezes por causa que você não conhece mesmo quem é Jesus. E eu tô aqui para te falar, Jesus vai fazer uma coisa absurda na sua vida, se você confiar neste homem que veio aqui na Terra, cujo ele é pai e filho ao mesmo tempo, Deus estava com ele. E eu quero, se você colocar isso, começar a seguir Jesus, sua vida vai mudar. Para de seguir o povo no Instagram e começa a seguir Jesus, beleza? O que eu quero te falar aqui? Eu vou ler um versículo aqui. E eu quero que você escuta, tá lá em Mateus 6:33. É um versículo que a maioria dos cristãos já sabem, mas muitos não aplicam. Porque, portanto, o próprio Jesus falando, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E ele lhes dará todas essas coisas, todas as coisas. Aqui, Mateus 6 fala sobre a preocupação e tal, o povo estava preocupado. E aí ele falou isso daí. Ou seja, ele não falou, vai na igreja, faz aquilo, faz aquilo. Aí que é contra a igreja? Não sou contra a igreja. Afinal, eu sou totalmente a favor, desde que ela obedeça os princípios da Bíblia, os princípios que Jesus colocou. Se uma religião está com foco em Jesus e no que ele fez na cruz, beleza, mas a maioria das religiões tem 5.570 cidades no Brasil, municípios, cidades, tudo. A maioria tem uma igreja, beleza? Você acha mesmo que todas, se dizem cristãos de verdade, você acha mesmo que todas colocam o que está em prática, o que Jesus falou? Não, mano. Isso é fato. Jesus mesmo falou. A porta é estreita, poucos vão entrar porque não aguenta a pressão, entendeu? E o que eu quero te falar? Eu quero te dar uma esperança aqui. A religião, às vezes, quantas vezes você não fez uma coisa que, cara, você sentia no coração que não tinha nada a ver, só que a religião te prendia e não tinha nada a ver com a Bíblia? Olha que loucura. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu quero ler outros versículos aqui e eu quero que você me entenda, porque o que eu tô falando aqui? Não é pra você parar de ir na igreja, não é pra você... vou parar de falar de ir na igreja porque aí que mandou parar. Não. O que eu tô te falando? O que eu tô te falando é que o reino mora em você. Jesus falou o seguinte: onde tiver dois ou mais, ali eu estarei. Não precisa de um templo. Jesus não mora num, num lugar que tem 4 paredes, um chão e um teto. Não, moço, ele mora no você. Olha o poder que você tem, você não usa. Então, gente, como eu tava dizendo, eu tava falando o seguinte: Deus não habita em templo. Paulo já falou isso lá em Atos 17, deixa eu ver aqui. Atos 17, 24. Paulo falou o seguinte: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Templos naquela época é templo, mas também é prédio e também é a sua igreja. A gente costuma falar assim, não, vamos morar lá na casa do Senhor. Lá não é a casa dele, ele não precisa daquilo. Deus não é pobre, ele tem um reino. Às vezes você acha assim, nossa, mas que grosseria que o Raik tá falando. Não, cara, não é grosseria. É porque, se eu falar assim, eu sei que a Bíblia vai te libertar. Eu fui liberto desse jeito. Então, você vê que Deus não é religião. E eu tô te explicando nesse vídeo.
Quantas vezes você se aborreceu por causa da religião? Cara, deixa eu te falar com todo amor, a religião é uma bolha, ela vai te aborrecer, entende? Jesus era judeu e nunca ficou nessa de religião. A mãe dele era judeia, não era católica. Jesus também não era evangélico, ele era filho de Deus. Ele veio cá para te salvar. E o povo usa essa coisa, esse templo, vai lá na minha igreja, que é aquilo. É da hora o ambiente, tudo. Mano, o ambiente da igreja, se tiver com os princípios alinhado com a Bíblia, é top demais. Te ajuda demais, me ajudou muito. E eu quero te falar outro versículo aqui também. Tá lá em Lucas 17, 21. Que não é eu que tô falando, é o próprio Jesus que tá falando. Ninguém vai dizer, o próprio Jesus, ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, como o povo fala, vai lá na casa do Senhor. Não, porque o reino de Deus está dentro de vocês, dentro de mim, dentro de você, dentro de cada pessoa que fala assim, não, Jesus, eu permito que o Senhor entre na minha vida e me ajude, me guie, assim como o Senhor guiou todos os discípulos. Senhor, o Senhor me chamou de amigo e Deus me chamou de pai. Olha pra você ver, nem Deus gosta que idolatre ele mesmo. Porque ele te chamou de pai e Jesus te amigo, nós somos uma família. O lance da Bíblia inteira é um livro de romance, é um livro de um pai atrás de um filho, não de qual religião ou qual placa de igreja é melhor. Jesus foi bem claro, quem me obedecer tá dentro do reino, quem não me obedecer, aparta-te de mim que eu nem te conheço. Entendeu? Ele não tá falando falsidade não, ele nem vai te conhecer mesmo, você não obedeceu ele, você vaza. E cara, sobre João Batista, lá em Lucas 7, 24 ao 26, vai falar o próprio Jesus falando que João Batista não pregava em sinagogas ou em templos ou nessas coisas aí. Ele pregava onde estavam precisando, no deserto. No próprio deserto João Batista pregava, aonde o povo estava precisando. Lá em Mateus 3 também, no versículo 1 ao 3, João Batista também afirma que ele pregava no deserto, ele não precisava de uma igreja. Quantas pessoas, não, vou pregar só lá na igreja. Não, mano, prega aí. Chama o povo para sua casa, vamos fazer um louvor ao Senhor, entendeu? Então, Mateus 23 também fala sobre o confronto que Jesus teve com os religiosos todos. Por quê? Por fora parecia uma boniteza, perfume caro, roupa cara. E Jesus falou assim, como Jesus lia corações e sabia a alma, a frequência da alma de onde o religioso estava, ele falou o seguinte: por fora vocês estão bonitinhos, mas por dentro ele tá podre, tá como uma sepultura. E, cara, o que eu quero te falar é isso. Eu quero te fazer uma pergunta. Se Jesus estivesse do seu lado, você ia pra igreja ou não? Isso aí vê aonde isso afetar, cara. O templo é cimento, aquilo tudo é fungo, aquilo tudo Jesus vai queimar. Eu tenho certeza que quando Jesus voltar, a primeira coisa que ele vai fazer é pisar nessas placas de igreja, nessas religião tudo aí, mano. Você vai falar, quem me obedeceu, vem comigo. Ele não vai ficar, pera aí, cara, lá na eternidade, lá onde Deus tá, não tem um lugar pros assembleanos, um lugar pras batistas, um lugar pros católicos. Não tem isso não, cara. Lá é quem obedeceu e quem aceitou ser chamado de filho de Deus. E vai estar lá. Então, o que eu quero te falar é isso. Eu acho que eu não tenho mais um versículo aqui para te falar, não. Mas tem um versículo e eu quero que você comece a testar ele, que é lá em Lucas 9:23, que é o seguinte: Jesus fala para você largar tudo e seguir ele, tá preparado para morrer como ele morreu. Não era só os discípulos que era para obedecer, isso é você também, senão não tava na Bíblia. E você vê que todos os discípulos, menos um, que era Judas, se você ver a morte de cada um, você vai ver que o negócio é complicado. Seguir Jesus não é fácil. Ele também não falou que vai ser fácil, ele falou que vai ser luta, porque onde começou tudo? Lá no Adão que começou tudo. E você vê, a primeira instituição que Deus colocou não foi uma placa de igreja nem religião, foi a família. Tanto que lá em Tiago 1:27 fala o seguinte: a verdadeira e pura, imaculada, a tradução da sua Bíblia, não sei qual fala, é cuidar dos órfãos e das viúvas. A religião pura e verdadeira que agrada a Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas. O órfão é sem pai, sem família, e a viúva é sem marido. Ou seja, a família é a verdadeira religião, beleza? Eu quero que você carregue isso no seu coração
E comece a aplicar, não o que eu tô falando, porque o que eu tô falando tá na Bíblia. Comece a aplicar a Bíblia, leia ela, comece em Provérbios, Mateus, o Novo Testamento. E a verdadeira religião é a sua família. É você que tem um cônjuge, que tem a sua família, você que ainda mora com o pai, honra isso daí. Não idolatra gente, não idolatra placas. Nem Deus gosta de idolatria, ele te chamou de filho. Seja filho dele e obedece o que ele coloca no seu coração. Beleza? Obrigado.